Bom dia, vamos continuar o nosso estudo, nosso bate-papo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, item 7. Antes da leitura, vamos fazer uma prece. Como sempre, vamos iniciar o nosso dia agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de pensar, falar, sentir e fazer coisas boas, por mais uma oportunidade de seguir o caminho iluminado pelo Cristo, o caminho que Ele veio nos mostrar, o caminho do amor, da sabedoria, da paz, o caminho da fé, o caminho da certeza de que tudo tem sentido, tudo tem lógica, tudo tem uma razão de ser. Que no dia de hoje nós possamos sentir com os nossos corações a verdade da sabedoria divina sobre nós. Que cada vez menos nós possamos duvidar e cada vez mais a nossa fé se estabeleça, se fortaleça, independente das circunstâncias. Que assim seja. Então, nós vamos falar sobre o item 7. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O assunto é causas anteriores das aflições e nós estamos no item 7. Eu vou só ler uma frase, que é o finalzinho do item 6. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Isso porque, pela razão que nós estávamos falando no nosso estudo anterior, de que tudo faz sentido e nós sempre temos mais uma chance. Nós sempre temos mais uma oportunidade de acertar depois de ter errado. Por isso podemos sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. O fato de errarmos não nos condena eternamente, como nas crenças, né, de que não existe reencarnação. Se não existisse, estaríamos eternamente condenados pelos erros que cometemos, e não é o caso. Nós temos chances e mais chances. O nosso único destino é a evolução espiritual, único e inegociável destino, não tem outra opção. É isso e pronto. Então, para que a gente possa avançar nessa estrada, nós temos que ser muitas vezes perdoados e receber novas chances eternamente, para que a gente alcance a pureza espiritual. Então, os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também são os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distribuída, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Então, nós temos sempre, como a gente já vem falando nesse capítulo, as aflições, as dores, as tristezas, aquilo que parece injustiça, sempre tem uma causa anterior, né? Não existe algo que a gente passe, nenhuma dificuldade que a gente passe, que não haja uma causa. Pode ser uma causa que sempre fomos nós que geramos essa causa, e ela pode ter sido gerada nessa encarnação ou numa encarnação anterior.
Mas sempre existe uma justificativa. Não existe nada por acaso e não existe nada que não tenha uma razão de ser. Deus não nos esqueceu aqui. Deus não permite que nós passemos por situações difíceis sem que isso tenha uma utilidade, um aprendizado e seja necessário para nós. Eu vou passar por dificuldades que vão me ajudar a melhorar coisas que eu tenho, que são diferentes das dificuldades e das necessidades de melhorias de outras pessoas. Então, vamos dizer, é personalizado, né? Vamos dizer assim. Se nós não podemos imaginar que Deus errou, né? Ao permitir que passemos por dificuldades ou por coisas muito difíceis, né? Tudo passa e essa encarnação, mais uma vez eu digo, é só um momento diante da eternidade, que nós somos espíritos eternos, o espírito não morre. Então, aquilo que hoje, que às vezes a gente está com uma dificuldade, parece um horror, uma coisa muito difícil de encarar, muito difícil de superar. Na verdade, é só um momento em que vale a pena a gente ser forte, suportar e aprender com isso. Lendo rapidamente, retomando aqui rapidamente. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente devido às causas anteriores são, na maioria das vezes, como também o são, o das faltas atuais, a consequência natural dos erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça divina, justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Então, se eu fiz algo para alguém, depois eu vou vivenciar a mesma coisa que eu fiz para a pessoa. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Então, por que acontece isso? Eu vivenciar as coisas boas e as coisas ruins que eu fiz para os outros. Porque só assim eu vou saber como é sentir na pele aquilo que eu fiz alguém sentir. Se eu fiz a pessoa sentir aquilo, depois eu sinto, eu percebo o quanto aquilo é ruim e entendo que não deve ser feito aquilo com outras pessoas. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos, etc. Assim, pela pluralidade das existências e da destinação da Terra como mundo expiatório, se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus nesse mundo. Então, para nós, aos nossos olhos, quando a gente só enxerga essa vida, parece um absurdo a gente verificar que às vezes as pessoas tão boas vivenciam coisas tão difíceis e pessoas que fazem coisas ruins, às vezes têm tanta tranquilidade, né, na vida, mas é um momento. Tudo é consequência de algo e tudo gera consequências. Então, aquelas pessoas que estão agindo mal agora e que parecem que estão tranquilonas, que não está acontecendo nada de ruim na vida delas, elas não perdem por esperar. Terão as consequências. E às vezes uma pessoa boa, que parece que nunca fez nada de mal, vivencia coisas ruins, mas é com certeza consequência de algo que ela provocou em outra encarnação. Então, não existe injustiça. Eu acho que eu já repeti isso aqui umas 20 vezes e vou continuar repetindo, porque não existe injustiça. Isso é um alívio, é um alento para o nosso coração. Por isso que eu sempre repito. E porque isso
extremamente importante nós entendermos para a gente viver melhor, para a gente viver com mais tranquilidade. É essencial para a gente ter fé, para a gente acreditar em Deus, a gente saber que não existe injustiça. Porque se existisse injustiça, não poderia existir Deus. Deus não pode ser injusto e não pode permitir injustiça, certo? Se ele é perfeito. Esse absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente. Mas se nos elevarmos pelo pensamento de modo a incluir uma série de existências, compreenderemos que cada um tem o que merece, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer nunca de que está num mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer de si para si mesmo que se estivesse num mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a esse mundo, trabalhando por sua melhoria. Cada vez que a gente vivencia na nossa própria vida alguma dificuldade, ou que a gente olha ao nosso redor e sofre com o sofrimento dos outros, que isso acontece muito, pelo menos comigo acontece muito, de eu olhar ao meu redor e me entristecer pelas mazelas, pelos desesperos, pelas tristezas que estão acontecendo ao meu redor. Mas cada vez que eu penso nisso, eu lembro que nós estamos num planeta de provas e expiações e que essa justiça está acontecendo com todos, desde uma criancinha até um fora da lei que está preso, até uma pessoa que está no hospital, conosco, as dificuldades que a gente tem também, tudo isso faz parte, né, de um plano maior que tem sentido e que é única e exclusivamente educativo. E eu lembro disso também, de que nós estamos num planeta que existe para isso, um planeta de provas e expiações, que existe para que nós sejamos provados e para que nós possamos expiar as nossas dívidas, pagar as nossas dívidas de outras encarnações e dessa também. Dessa a gente pode evitar agora, né? Tipo, o que a gente faz hoje pode nos trazer boas consequências ainda nessa vida, ou más. E agora, as de outra encarnação não tem jeito, vamos ter que encarar. E mesmo sem lembrar do que foi. Mas eu também penso toda vez que se eu hoje buscar a evolução e agir corretamente, agir de acordo, agora eu tenho acesso a isso. Eu tenho acesso a isso aqui que Allan Kardec trouxe para nós. Uma interpretação. Interpretação no sentido de visão e não de opinião. Do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, que mostra que a vida é eterna, que foi isso que a ressurreição do Cristo veio mostrar pra gente, que ele ressuscitou para isso, para mostrar que a vida é eterna, que o Espírito não morre, então nós temos hoje acesso a isso, nós temos acesso a essas informações, então nós podemos evoluir mais facilmente, nós temos mais chance de agir corretamente. E aí, acompanhar a evolução do planeta Terra, que está em transição planetária, se transformando num mundo de regeneração, ou mesmo, se fosse o caso, se nós não estivéssemos passando por essa regeneração, por essa transição, poderíamos até mesmo mudar para outro planeta se evoluíssemos mais rápido do que o planeta Terra, né? Isso é totalmente possível e foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então vamos continuar aqui.
Esse absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento... Não, já li. Vou retomar da outra parte que fala do mundo inferior. O homem não deve se esquecer nunca de que está num mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. Ou seja, se diminuírem as imperfeições, a gente se liberta do mundo inferior em que a gente vive. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer para si mesmo que se estivesse num mundo mais avançado, isso não aconteceria. E que depende de nós estarmos ou não num mundo mais avançado. Seja porque vamos para outro mundo na próxima encarnação, porque nos adiantamos e não precisamos mais viver num mundo de provas e expiações, seja porque a Terra evoluiu e nos foi permitido ficar nela, porque evoluímos também. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes. Então, as dificuldades da vida, as coisas ruins que acontecem, são impostas a nós por causa da nossa teimosia em manter-se no mal, em nos mantermos no mal. Ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Então, quer dizer, às vezes as dificuldades da nossa vida são impostas a nós, porque nós somos teimosos, insistimos no mal, somos muito ignorantes, incapazes de fazer uma escolha consciente. Mas quando nós compreendemos, nos tornamos conscientes e nos arrependemos, nós mesmos escolhemos vivenciar determinadas dificuldades, porque sabemos que precisamos evoluir, precisamos aprender. E só passando por aquela dificuldade, vamos ter o verdadeiro entendimento, a verdadeira compreensão e poderemos sanar as nossas dívidas. Espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. A exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado que nos castigam e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, dá ao homem a oportunidade de reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Aquilo que a gente falou na terça-feira passada, sobre a prova que a gente passa, como se fosse a escola, como se fosse os pais e mães da terra. Opa! Ah, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu inverti a câmera, gente, agora não tô conseguindo voltar. Só um minutinho, pessoal. Ufa! Consegui. Desculpa. Acontece, né? Coisas de tecnologia. Eu fui ver o horário pra gente não se estender demais e acabei invertendo a câmera, depois não achava mais o lugarzinho de desinverter. Mas agora eu já sei onde é, se acontecer de novo, tá resolvido. Então já são 8h05, né? Vamos continuar mais um pouquinho que hoje eu atrasei para começar. Então, aquilo que a gente estava falando terça-feira, que nós temos chances, como que Deus, que é um pai justo, maravilhoso, seria melhor do que nós? Não pode ser. E nós damos chances aos nossos filhos, né? Damos chances deles
Errou, a gente dá uma nova chance para ver se acerta. Se errar de novo, a gente ensina de novo, dá a chance de novo. Como que Deus não seria assim conosco, seus filhos, né? Deus, nós não somos melhores que Deus, nem mais bondosos, nem mais justos, nem mais misericordiosos. E se nós fazemos isso, é claro que Deus também faz. Por isso que, na minha interpretação, não faz sentido, na minha interpretação, na interpretação de Allan Kardec, na interpretação dos espíritas, não faz sentido haver uma encarnação apenas e depois a condenação eterna pelos erros cometidos. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados nesse mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. Isso está falando aqui porque nós não devemos julgar as pessoas. Tipo assim, fulano tá passando por isso, deve ter sido na outra encarnação, deve ter feito um monte de coisa. Nós não temos que ficar pensando nisso, tá? E achar que sabemos que a pessoa tá passando por isso porque ela foi ruim em outra encarnação. Nós não temos que nos intrometer, entre aspas, nessas coisas. Temos simplesmente que aceitar. São, na maioria das vezes, provas escolhidas. Pode ser porque também, além de essa questão de que a gente não deve julgar, ainda a gente corre o risco de errar também muito. Porque muitas vezes são provas e não expiações. Qual que é a diferença? Expiação. Eu fiz besteira lá na outra encarnação, agora eu estou pagando por aquilo, por aquela dívida que eu adquiri. Isso é expiação, prova. Não tenho dívida, estou apenas querendo me provar para verificar se o aprendizado foi realmente assimilado. Então eu passo por dificuldades que não são expiações, são provas. Então não cabe a nós olhar para as pessoas e dizer o que está acontecendo com elas, porque pode muito bem não ser uma expiação, pode ser uma prova, e aí é algo voluntário que, ao invés de denotar um erro do passado, denota uma evolução que está sendo provada para ver se foi realmente assimilado aquele aprendizado. Então nós não devemos ficar pensando sobre os outros, o que a pessoa deve ter feito, já que ela está passando por isso, né? Nada disso. A única coisa que nós devemos analisar nesse sentido é sobre nós mesmos, porque analisando sobre as nossas próprias dificuldades, avaliando as nossas próprias dificuldades, é que nós temos a chance de enxergar onde nós precisamos melhorar. São sinais que a vida nos dá, demonstrações da vida de onde qual que é o ponto que a gente precisa focar para evoluir, para melhorar, para aprender. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade. Se não tivéssemos provas e expiações, não estaríamos nesse planeta. E se estamos nesse planeta, é sinal de uma relativa inferioridade. Nós ainda temos muito a evoluir para que as nossas moradas sejam mais evoluídas também. Pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Então, se a gente tem provas e expiações, é porque a gente tem alguma coisa para aprender. Senão, a gente não passaria por elas. Porque aquele aprendizado que está perfeito não precisa ser provado. Tipo assim, vai fazer a prova para ver se você realmente aprendeu. Não, já sabe, já aprendeu. Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la. Tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos,
que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior e que suportam com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las, sem lamentações. Ao contrário, pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão o que é um indício de progresso. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade é interditada até que eles estejam descontaminados, purificados. Nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Então aqui fica a dica, né? Hashtag fica a dica, lamentações atrapalham a expiação. Ou seja, quanto mais reclama, mais chance tem de não conseguir pagar e ter que ficar mais tempo passando por aquilo. Então, quanto mais a gente aceita, mais chance a gente tem de conseguir passar logo, terminar logo aquela expiação. Caso contrário, terá que recomeçar. Então é isso, pessoal. Esse último parágrafo aqui foi meio que um resumo de tudo que a gente já falou sobre reencarnação e também sobre há muitas moradas na casa do meu pai, que é o capítulo anterior. Deixa eu ver se é o anterior mesmo. Não, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Na verdade é o 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Dá pra ver? Então, esse último parágrafo foi meio que um resumo de tudo que a gente aprendeu estudando Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai e causas anteriores das aflições, das encarnações anteriores, né? Então, para amanhã falaremos sobre o esquecimento do passado. Por que que nós não lembramos do que aconteceu em outra encarnação? Extremamente importante entender isso daqui. Por que que a gente não lembra de outra encarnação? Você sabe? Bom, então amanhã, quem não sabe vai ficar sabendo. E quem já sabe, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, ok? Nunca é demais lembrar, nunca é demais ler o Evangelho, nunca é demais conversar sobre Jesus, né? Então vamos finalizando fazendo novamente uma prece de agradecimento por termos acesso a essas informações. Vamos agradecer a Jesus por ter vindo à Terra nos ensinar, por ter realizado esse sacrifício gigantesco que foi a sua encarnação. Sua encarnação no corpo material, depois de já ser espírito puro há tanto tempo. Jesus há milênios é um espírito puro e já era quando encarnou há milênios. E veio aqui para nos ensinar. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter vindo à Terra nos ensinar. Pedimos força, pedimos resignação,
Pedimos paz e fé para que possamos caminhar nessa estrada que o Senhor veio nos mostrar, Senhor Jesus. Que assim seja. Ótimo dia para vocês.